Henker que vive duas vezes. Capítulo 376. Gigantomáquia, 1. Capítulo 376 Gigantomaquia, 1. Trituração. Depois de esmagar a cabeça de Eder em pedaços, sangue e carne grudaram na sola do sapato de Jeong-woo. Mas ele nem sequer se encolheu. Seus olhos frios ainda eram os mesmos. Ele olhou para o nada, seu suspiro cheio de emoções difíceis que giravam dentro dele. Ele pensou que se sentiria melhor depois de se vingar. Ele o fez, mas foi temperado pela complexidade de seus sentimentos. Talvez ele se sentisse entorpecido. Jeong-woo não conseguia entender o que estava sentindo. Ele não achava que o tipo de vingança que você via nos filmes fosse inútil, mas também não era uma pessoa extremamente misericordiosa. Ele não sabia por que os sentimentos que esperava não apareceram. Era como se ele tivesse acabado de completar a primeira tarefa de uma série. O fim provavelmente estava ali, além do nada, do céu e do mundo. Vieira, seria bom se você pudesse ver isso. Jeong-woo chamou o nome de seu antigo amante, que ele planejava conhecer um dia. Ela sabia que ele havia acordado? Talvez ela nem estivesse olhando na direção dele, cega demais por sua paixão para chegar aos andares mais altos como no passado. Ele ficou assim por muito tempo. No entanto, independentemente de quanto tempo ele esperou, nenhuma resposta ou mensagem apareceu. Jeong-woo riu de si mesmo. Ele se sentia como alguém que postou nas redes sociais esperando que uma antiga amante visse como ele estava vivendo bem sem ela, mesmo que sua antiga amante não estivesse nem um pouco interessada nele. Então, eu tenho que subir, ele prometeu a si mesmo. Se ela não olhasse para ele, ele a faria ver. E depois disso, Jeong-woo se obrigou a parar. Ele seria mais patético quanto mais pensasse sobre isso. Ele se virou para sair. A Mãe Terra infectada olha para você. Os olhos de Jeong-woo se arregalaram quando ele virou a cabeça. Foi apenas um momento, mas um olhar se voltou para ele. Desapareceu rapidamente, mas seus sentidos o captaram. Com um sorriso malicioso, Jeong-woo começou a andar. Acordar não foi em vão. Porém, naquele momento, seu corpo ficou translúcido, revelando as letras dentro dele. Jeong-woo apenas cobriu com o braço, como se não fosse grande coisa. Seus olhos ficaram pesados. O que aconteceu? Lan acordou com a testa franzida. Havia um zumbido em seus ouvidos e ela não conseguia pensar direito. Então, ela começou a se lembrar pouco a pouco. Os subordinados de Yeon-woo e os membros de seu grupo avançando, Diz Plutão entrando na briga, e Apetos liberando seu nível divino quando foi encurralado, uma onda de calor intensa o suficiente para cortar montanhas, os soldados sendo varridos, formação quebrada, gritos de soldados em chamas. A cabeça de Lan disparou quando ela se lembrou da última imagem. Ela se lembra de ter desmaiado depois de tentar salvar os soldados no inferno de fogo. Por favor, esteja vivo, Lan murmurou repetidamente para si mesma enquanto olhava ao redor. O ar estava nebuloso por causa do calor e ela não conseguia enxergar direito. Somente depois de forçar o poder mágico em seus olhos ela finalmente pôde ver ao seu redor. A visão foi devastadora. Pedaços pretos estavam espalhados, provavelmente os restos mortais de seus soldados, e os únicos sobreviventes foram os oficiais de alto escalão que tinham um pouco de nível divino. Clang. Eles estavam travando uma batalha difícil contra os subordinados de Iapetos. Foi ainda mais difícil encontrar sobreviventes do 13º corpo. Lan cerrou os dentes. Por que ela não pensou nisso? Liberar o nível divino, ou o poder do Deus Gigante, foi uma arma que os titãs guardaram para o fim. O poder do Deus Gigante era a energia que Cronos havia deixado para trás, e os titãs poderiam recuperar uma quantidade significativa de seu nível divino perdido após absorvê-lo. Foi assim que eles conseguiram abrir caminho até o Hades. Como o poder do Deus Gigante era a vida e a força dos titãs, ele não poderia ser reabastecido depois de esgotado, e por isso os titãs foram muito cuidadosos ao utilizá-lo. No entanto, Iapetos liberou seu nível divino e usou a maior parte de seu poder. Ele nem parou de uma vez, mas o liberou várias vezes. Não importava quão boa fosse a formação de Diz Plutão, o nível divino destruiria todos eles. Lan usou sua lança para se sustentar. Ela teve que limpar antes que ocorressem ainda mais danos. O que aconteceu com Iapetos? Só então ela ouviu Iapetos rugindo. Morrer. Eu vou te matar, humano. Ele agora tinha cerca de 100 metros de altura em vez de quilômetros, e sua aura havia diminuído de acordo com o quanto ele encolhia. No entanto, ele ainda era grande. Yeon-woo ofegou acima de sua cabeça. Ele não foi levado pela tempestade com ela? Os olhos de Lan se arregalaram em choque quando viu Yeon-woo. No entanto, a atenção de Yeon-woo estava fixada em Iapetos abaixo. Isso quase me pegou. Ele também não esperava a liberação repentina de poder. O plano de Yeon-woo era fingir que foi ferido por Iapetos e esperar que o grupo de Panet agisse. Ele já havia discutido isso com Khan, certo de que Khan poderia se defender, já que poderia usar bem livremente. Ele também forneceu um palco para Jeong-woo, a fim de manter sua promessa de deixar Jeong-woo matar Eder com suas próprias mãos. Felizmente, as habilidades de Nêmesis eram excelentes, por isso foi fácil de configurar. Se o partido de Panet caísse na armadilha, muitos deles morreriam. Mesmo que alguns tivessem a sorte de sobreviver, seu futuro era sombrio, já que o Tártaro era a linha de frente que protegia o Olimpo dos titãs e gigantes. Eles estavam envolvidos na traição,
E ainda por cima sob as ordens de Poseidon. Poderia ter ficado tudo bem se eles tivessem conseguido se livrar dele. Mas com Yon-woo ainda vivo, Poseidon e os outros teriam que andar na ponta dos pés em torno de Hades. É claro que Poseidon e as deusas negariam o seu envolvimento e abandonariam o partido de Panete. O que veio a seguir foi óbvio. Hades não os deixaria em paz. E mesmo que de alguma forma conseguissem escapar, apenas a fome e assédio os aguardavam no traiçoeiro Tártaro. E Yon-woo não se importava se eles fossem colocados no corredor da morte ou morressem de fome. Ele só precisava de Panete, que havia recebido diretamente as bênçãos dos deuses. No entanto, seu próprio descuido colocou Yon-woo em perigo. Obrigado, Nike. É um alívio que você esteja seguro. Não corra muitos riscos. As chamas aumentaram ligeiramente e Nike pareceu olhar para Yon-woo com olhos preocupados antes de desaparecer novamente. Diferença de horário. Yon-woo acelerou seus pensamentos e analisou como poderia lidar com Iapetus. O poder de Cronos é muito perigoso. Não sei se sairei ileso se a mesma coisa ocorrer novamente. O dano a Dis Plutão foi mais sério do que ele pensava. Outra onda de calor acabaria com as coisas. Só restava uma opção. É um pouco cedo demais. Os olhos de Yon-woo se arregalaram sob a máscara. Mas eu tenho que usar a outra ala. O tempo desacelerado voltou ao normal. Eu vou te matar, humano. Iapetus rosnou, esticando a mão depois de perceber que Yon-woo estava descaradamente de cabeça para baixo. Yon-woo pulou alto no céu antes que a mão de Iapetus pudesse alcançá-lo. Quero perguntar se essa é a única coisa que você pode dizer. Mas antes disso, devo agradecer. Que bobagem você está falando? Iapetus ouviu a voz de mosquito de Yon-woo e concentrou todos os seus sentidos nele. Agora que ele não poderia mais restaurar seu poder como um dos 12 titãs, ele estava pensando que só se sentiria melhor se destruísse Yon-woo. Mesmo tendo perdido seu nível divino, ele ainda era um deus. Um redemoinho girou sob seu comando, pronto para queimar Yon-woo vivo. No entanto, Yon-woo estava calmo mesmo diante da tempestade que se aproximava. Quanto mais intensa fosse a aura de seu inimigo, melhor seria para ele, já que ele poderia completar a ala direita mais rápido. Sky Wings, direita, está sendo composto. Palavra-chave: guerra. Procurando por poderes que se encaixem na palavra-chave. A pesquisa não teve sucesso. A pesquisa não teve sucesso. Os donos dos poderes se recusam a ter seus poderes revistados. A asa da morte foi relativamente mais fácil de fazer porque estava centrada no poder do Rei Negro, o que significava que todos os subordinados do Rei Negro estavam dispostos a cooperar. Contudo, a necessidade de equilibrar a ala direita com a ala da morte criou muitos problemas. Primeiro, não havia candidatos ao núcleo da ala. Ao contrário dos deuses e demônios da morte que tinham uma hierarquia clara, os outros deuses e demônios estavam ocupados lutando para ver quem era o melhor. Também havia relacionamentos complexos entre eles. Ele considerou usar as peças de Hui Beng como elemento, mas rapidamente rejeitou a ideia, já que o Rei Macaco tinha muitos inimigos. Enquanto lutava para ter ideias, ele decidiu mudar sua perspectiva. A estrutura do conceito da asa tinha que ser completa? Seria aceitável para todos se faltassem condições? Não seria bom? Yon-woo estava planejando tornar-se o núcleo da direita. Toda a sua vida foi uma batalha. Ele lutou contra a pobreza na juventude, lutou contra a doença da mãe durante a adolescência e lutou na África quando jovem. E agora ele estava lutando com a torre, subindo andar por andar. A palavra-chave foi alterada. Cada luta foi difícil e muitas terminaram em fracasso. No entanto, Yon-woo nunca tentou fugir e sempre ganhou algo com a experiência, por menor que fosse. Foi a mesma coisa para os deuses e demônios que deram poderes a Yon-woo. A maioria deles eram transcendentes desde o nascimento, mas para se tornarem verdadeiros deuses e demônios, eles tiveram que criar seu próprio nível, repleto de tarefas difíceis. Eles tiveram que lutar contra o destino e contra si mesmos. Nova palavra-chave: luta. Foi por isso que Yon-woo quis usar suas realizações para criar a ala direita. Ele fez coisas que ninguém mais havia conseguido na torre, coisas pelas quais os 5.000 deuses e demônios seriam gananciosos. Além disso, Yon-woo estava confiante de que adicionaria mais talentos à sua lista no futuro. Isso também foi uma luta. Tudo o que ele precisava fazer era simplesmente continuar no caminho que percorreu durante toda a vida. Yon-woo estava dizendo aos deuses e demônios que se eles lhe emprestassem sua força, eles deveriam apostar tudo. Ele os reuniria e criaria um item completo. A direita foi a unificação de todas as suas realizações. Foi a base para uma lenda, da qual ele precisava para se tornar um deus. Assim que equilibrasse as duas asas, ele ganharia o nível divino que procurava. Em outras palavras, ele queria o domínio da luta. Clarão. As escápulas ao longo das costas de Yon-woo começaram a brilhar levemente. A asa da morte era inteiramente preta, mas esta asa era vermelha flamejante. Seu oponente atual era Iapetus, que ele não encontraria em circunstâncias normais. Então a palavra-chave foi ativada em resposta. Poderes que se enquadram na palavra-chave recém-alterada estão sendo pesquisados. Procurando por poderes. Procurando por poderes. Desta vez, não houve nenhuma mensagem informando que a busca estava incompleta. Os deuses e demônios contemplaram profundamente depois que ele mudou a palavra-chave. Se eles entregassem seus poderes, o contrato provisório seria quebrado,
E seus poderes provavelmente se tornariam engrenagens da ala direita, como os dos deuses e demônios que perderam seus poderes para a ala esquerda. Justamente quando Yon-Woo pensou que ninguém iria intervir, uma mensagem apareceu. A primeira pesquisa foi bem sucedida. O poder da deusa Estigmas, que Atena da Sociedade Divina Olimpo concedeu a você, se tornou o primeiro componente. Uma mensagem de Atenas chegou. Mensagem. É um mal-entendido. Uma mensagem de Atenas chegou. Mensagem. Não tem nada a ver com ele. Pode ter sido assim no começo, mas é você quem estou apoiando agora. Eu sempre protegerei você. Logo, mais mensagens começaram a aparecer, uma após a outra. O poder, transporte do céu e da terra, que Hermes concedeu a você tornou-se o segundo componente. O poder, Facelis Laubuk, que Undum concedeu a você tornou-se o terceiro componente. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Merda, justo quando fui ao banheiro. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Eu também, eu também. O poder, Wicked Devil, que Agares concedeu a você tornou-se o sexto componente.